Seja muito bem-vindo a esse canal, eu sou a Adriana Bezerra e hoje a gente vai dar sequência à nossa catequese sobre o quinto mandamento. A gente vai tratar hoje do suicídio, a gente vai tratar de tem muito assunto legal para falar, tem muita conversa boa, então fica aí que é logo depois da nossa vinheta e vamos lá. Bom, então vamos continuar, né? Vou começar com vocês, né, do parágrafo 2280 do Catecismo. Ele fala o seguinte: cada um é responsável por sua vida diante de Deus, que Ele deu e que dela é sempre o único e soberano Senhor. Devemos receber a vida com reconhecimento e preservá-la para a honra dele e salvação de nossas almas. Somos administradores e não proprietários da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela, ou seja, não podemos tirar a nossa própria vida. A vida é um bem valiosíssimo, é um presente de Deus para cada um de nós. Dela devemos prestar contas com Deus. Então, diante desse parágrafo do Catecismo, eu quero lembrar que recentemente a OMS divulgou algumas estatísticas, né, alguns dados, que o suicídio tem diminuído no mundo todo, em torno de 36%. Contudo, ainda é o suicídio uma das principais causas de morte em todo o mundo. Ou seja, ainda é muito alto o número de mortes por suicídio, né? E a gente vai dar continuidade aqui para a gente entender, e a gente vai ver a importância de ter os valores cristãos incutidos dentro da nossa sociedade. É importante inculcar nos nossos filhos esses valores, né, que a vida é um bem precioso. Quando a gente pega um ranking desses gráficos para a gente analisar, a gente começa a observar que os países que estão no topo dessa lista são países, em sua maior parte, de regimes comunistas, países que não têm o cristianismo por religião, né? Então, assim, dentre os países comunistas, a gente pode citar a Coreia do Norte, Cuba, e dentro dos países de religiões não cristãs, a gente encontra aí o Japão, né? O Japão, ele é um caso bem peculiar, embora os números no Japão também tenham diminuído, mas nos últimos tempos eles viram que houve novamente esse aumento de casos. E aí a gente quer conversar um pouquinho sobre o que diz respeito aqui. A gente vai passar agora para o parágrafo 2282, ele diz o seguinte: o suicídio, né? Se for cometido com a intenção de servir de exemplo, principalmente para os jovens, o suicídio adquire ainda a gravidade de um escândalo. Ou seja, aqui a gente vai aumentar o peso da culpa, ou seja, o suicídio já é um pecado grave, mas se ele for cometido com o intuito de servir de exemplo para os jovens, ele toma uma gravidade bem maior, né? A cooperação voluntária do suicídio é contra a lei moral. Eu vou dar um exemplo aqui, a gente vai continuar falando do Japão, e eu vou dar um exemplo bem curioso. No Japão existe uma floresta chamada Floresta Aokigahara. Essa floresta, ela ficou conhecida como a Floresta do Suicida, porque as pessoas no Japão, quando pensam em suicídio, vão a esse local para tirar a sua própria vida. E é uma floresta que fica ao pé do Monte Fuji, uma floresta bem fechada, de uma vegetação bem diferente, e lá não venta, você não escuta o barulho do fanfalhar das árvores, né, do balançar dos galhos, você não consegue ouvir isso, não tem esse tipo de som. Então deixa uma forma bem bem pesada pra gente falar. Então, lá é um local onde as pessoas vão para cometer suicídio. Isso é comum, gente. Por isso que eu tô dizendo que fica um pouco bem pesado, sinistro, porque é um local onde o suicídio é recorrente, acontece inúmeras vezes. Vale lembrar que o Japão não é um país, né, a sua religião
predominante é o shintoísmo e o budismo. O catolicismo lá não chega a 1% da população, né? Não chega a 1% aí. Não tem histórico de cristianismo nesse país. Então, o budismo, essa filosofia budista, essa doutrinação budista, eles acreditam nessa reencarnação. Tanto que Buda tem várias reencarnações. Então, para o japonês, por uma questão religiosa, não é nenhum problema cometer suicídio, não há nenhum problema com isso, né? Então, nesse Monte Fuji, tem em um determinado período do ano, grupo de jovens, vários grupos de pessoas, de amigos, de colegas conhecidos se unem, vão até essa floresta e tiram a própria vida. Todos escolhem o mesmo tipo de morte, geralmente por enforcamento. Então, eles vão a essa floresta para cometer suicídio. Uma vez, vale lembrar, eu sempre gostei de ler livros sobre exorcismo, né? E teve um livro que eu li do padre, acho que é do padre Gabriele, né? O Exorcista de Roma, que foi durante muito tempo Exorcista de Roma. E ele dizia, esse livro já tem alguns anos que eu fiz a leitura dele. Então ele dizia que alguns lugares onde se comete suicídio, acaba tendo problemas espirituais, distúrbios espirituais naquele local, no ambiente, né? Então, mais ou menos assim, o que acontece. Então, por isso eu quis trazer essa questão que é bastante curiosa dessa floresta, porque já é um local que é referência para que as pessoas cometam o suicídio, né? Então, quando se tem esse intuito de fazer isso para chamar a atenção de outros jovens, para dar exemplo de outros jovens. Por exemplo, outro dia eu estava vendo uma reportagem que uma moça de Paris, ela morava em Paris, ela tinha uma rede social com bastante seguidores e ela praticou o suicídio dela em tempo real. Eu não recordo agora quando foi esse caso, mas ela fez isso em tempo real. Ela tinha seguidores que a assistiam e ela tinha passado por um estupro pelo namorado, e aí ela resolveu gravar o seu suicídio em tempo real, colocar na internet, né? Então, pra gente dar continuidade, a gente vai falar, lendo mais um pouquinho o mesmo parágrafo, né? O 2282, ele diz o seguinte: distúrbios psíquicos graves, angústias ou medo grave da provação do sofrimento ou da tortura podem diminuir a responsabilidade do suicídio, ou seja, pessoas que estão realmente com distúrbios psíquicos graves, né? A pessoa de repente está num grau de sofrimento tão alto, está numa depressão profunda. Um dos fatores que podem, né, fazer com que essa gravidade do pecado diminua, porque na verdade só Deus vai poder julgar, porque é só quando ela morre, vai ter um juízo, né? Ele vai ser julgado ali. Até porque nós não sabemos o sofrimento que o outro traz. Às vezes a pessoa está passando por uma tribulação muito grande, uma provação muito forte, ela não encontra forças para continuar, né? E a única saída é o suicídio, ou às vezes a pessoa está vivendo uma opressão diabólica muito forte, ela não tem forças para continuar essa provação, então ela se sente obsediada com pensamentos de suicídio até que ela cometa suicídio. E eu já vi muitos exorcistas falando que algumas pessoas, quando têm esse problema, né, da obsessão diabólica, né, que tentam até tirar a própria vida, no final não conseguem, porque Deus sempre dá o livramento, né? Até porque todas as purificações que nós passamos são purificações daquele mal. Deus vai saber tirar um grande bem. Então, o que a igreja vai continuar dizendo no parágrafo seguinte, que é o 2283, não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasiões de um arrependimento salutar. A igreja ora por essas pessoas que atentam contra a própria vida. Deixa eu voltar aqui a ilustrar no caso. Bom, no caso, gente, eu quero continuar falando do Japão, né? Lá no Japão, para a gente poder entender um pouquinho por que é essa questão tão grande de suicídio, né? Existe uma pressão social sobre aquelas pessoas que lá estão. Eles são educados
desde cedo a corresponderem às expectativas da sociedade, né? Então, para o japonês ficar desempregado, não sair bem, né? Não ter um bom desempenho profissional, não passar no vestibular, enfim, perder alguém que se ama, são questões que podem levar ao suicídio com muito maior facilidade. Então, por isso que a igreja entende dessa seguinte forma, né? Então, às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil, está passando por uma situação verdadeiramente de um tormento muito grande, de um sofrimento muito grande. Então, a igreja entende que não devemos desesperar da salvação dessas pessoas, né? Mas nós sabemos, nós cristãos, pessoas de oração, que rezamos, que caminhamos com Jesus, sabemos que Deus é a nossa força, Jesus é a nossa esperança. E a nossa alegria está justamente na Eucaristia. A Eucaristia é a nossa alegria, é aquilo que nos deixa felizes, né? Então, que Deus nos abençoe, que o Senhor Jesus possa nos dar a graça de continuarmos a esperar nele sempre, né? Até porque desesperar é pecado contra a esperança. A esperança é uma virtude teologal, né? Infundida por Deus no homem. Então, que o Senhor nos abençoe e até a próxima. A gente se vê. Salve Maria Santíssima!